mais uma sabatina que a gente faz com os candidatos ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul e hoje a gente está recebendo a candidata pelo PSTU, Fabiane Sanguiné. Boa tarde, candidata. Bem-vinda ao SBT. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite da SBT. Para nós é muito importante ter esse espaço para poder conversar com a população. Acho que é um direito democrático que as pessoas têm, que a população tem de saber todas as propostas dos candidatos e não são todos os veículos que nos convidam. Perfeito. Vamos abrir então os 15 minutos para a gente poder conversar aqui. A gente está ao vivo aqui no YouTube do SBT. A partir de agora, a candidata Fabiane tem 15 minutos aqui para a gente poder conversar. Candidata, por que então a senhora decidiu ser candidata, se lançar nessa eleição, nessa disputa pelo Senado? Então, acho que é muito importante, assim, nós do PSTU, a minha história, a história do nosso partido é uma história de luta pela classe trabalhadora, né? É uma história de muita batalha, de muita luta que não vem de hoje. A gente tem uma história aí, desde a ditadura militar aí, né? Lutando pelos direitos dos trabalhadores, em especial a população mais pobre, mais carente, setores mais oprimidos, né? Então, a gente tem o dever, é um dever nosso e é um orgulho nosso poder se apresentar nessa campanha, né, defender os nossos projetos e ser uma alternativa para a classe trabalhadora, né? A gente, desculpa, estou te atrapalhando. Não, fica à vontade. Estou te atropelando. Sem problema. A senhora tem prioridade. A gente vê assim, todos os candidatos, eles vêm com um projeto muito parecido, né? Muito sempre numa mesma toada e grandes incentivos para as grandes empresas, né? A gente vê aí no Brasil só nos 2 anos de pandemia, o que é um absurdo, o surgimento de 77 novos bilionários no Brasil, né? Enquanto a população passa fome, está carente, a carestia absurda, uma inflação absurda, os salários não valem mais nada, os supermercados, as pessoas não conseguem comprar nem leite, né? Então, assim... E aí a gente vê surgir novos bilionários, não é a troco de nada, né? O governo ele tem uma responsabilidade nisso, porque tem uma política para isso. E a gente vem apresentar uma alternativa nesse sentido. Vamos entrar em alguns pontos, então, que os senhores questionam no PSTU. Claro. A primeira questão das privatizações, a gente teve recentemente aqui no estado a privatização da CE, até com o argumento, né, de que se tinha uma dívida muito grande, enfim. Como é que vocês encaram pontualmente a questão da CE e também esse tipo de processo nos governos? A gente acha que tem que reestatizar essas empresas que foram entregues aí para iniciativa privada, né? Foram entregues com o argumento, foram privatizadas com o argumento de que o Estado está falido, quando na realidade a gente sabe que esses recursos do Estado eles vão para um setor que não é a população mais carente, o setor financeiro, 50% do PIB, mais de 50% do PIB nacional, ele vai para o setor financeiro. Os bancos, durante esse período de pandemia, tiveram um lucro astronômico, o maior lucro da sua história. Então, não é verdade que o Estado está falido. O que acontece é que existe uma disponibilidade política de retirar os direitos da população mais pobre, né? E entregar o patrimônio público. A gente acha que tem que reverter essa situação. Tem que reverter essas privatizações das empresas, né? A CE tem que ser rediscutida. Foi vendido por preço de banana, o que é um escândalo, né? CE distribuidora foi vendida por R$100 mil. Sim, né? Preço de carro zero hoje. Exatamente, não paga nada, nenhum equipamento que tem dentro da CE que foi conquistado com suor e trabalho dos trabalhadores gaúchos, né? Dos trabalhadores no país. Então... A senhora foi dirigente do Sindicato dos Municipários aqui de Porto Alegre, também da Associação dos Servidores de Saúde, correto? Isso. De que forma a sua atuação, então, se daria na área da saúde a partir dessa experiência que a senhora tem e, né, vendo situações que a gente vê em posto de saúde, como aqui na Vila Cruzeiro, lá na região da Zona Norte, Upa, Moacir, Esclira, que ficaram aí atupetados de gente na época da pandemia. Exatamente. A pandemia mostrou nesses 2 últimos anos a importância do SUS para o país, né? Assim, nós temos mais de 680 mil mortos no Brasil, só no Rio Grande do Sul 40 mil mortos, né? Se não fosse a política negacionista do governo Bolsonaro e dos seus aliados, né? E, assim, vamos lembrar quem apoiou Bolsonaro, Eduardo Leite apoiou Bolsonaro, né? O prefeito Mello apoiou e inclusive tentou implementar a cloroquina aqui no município. Existe um projeto, que é um projeto nacional de entrega do patrimônio público em todos os setores, né? Sim. A gente falou da CE, tem a Corsã, tem o Banrisul, a saúde, a educação também fazem parte disso. Então, o projeto do Estado no Rio Grande do Sul é a entrega total da saúde para o setor privado. E a gente não pode esquecer, existe um planejamento a nível nacional, principalmente os setores militares que apoiam o governo Bolsonaro, de cobrar o SUS da população. Assim como cobrar as universidades públicas, né? Cobrar mensalidade nas universidades federais. A gente não pode esquecer que esse é o projeto. Hoje, praticamente 100%, eram 96,6% dos postos de saúde
hoje em Porto Alegre estão entregues para a iniciativa privada. A gente precisa reverter esse processo. Mas a gente tem clareza que para reverter esse processo é necessário que os trabalhadores tomem consciência do que está colocado a nível nacional, estadual e municipal e se organizem nas ruas, né? Se organizem para lutar e reverter e impedir essa entrega do patrimônio público. É para isso que a gente está fazendo parte dessa campanha com muito orgulho. Vou puxar lá do final, então, uma outra pergunta, já que a senhora tocou nessa questão dos trabalhadores. Então, como a senhora deve se posicionar nessa campanha para poder fazer enxergar isso? Né? Porque até mesmo a senhora disse, olha, muitas vezes a gente não é convidado para participar nos debates nas emissoras maiores ou em alguns locais. Como fazer e transformar isso? Até porque talvez a sua campanha também tenha essa função. Sim, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem uma história de luta e uma história de luta pela independência da classe trabalhadora, né? Então, assim, a gente está ocupando esse espaço hoje para dizer para a classe trabalhadora que as eleições, as urnas, elas são muito pouco para nós. A gente precisa ir além disso, né? É importante que todos conheçam os projetos que estão sendo apresentados nesse momento no Brasil, no Rio Grande do Sul em especial, para tomar posição, para fazer uma escolha, né? Que possa fazer uma escolha de classe, né? Nós aqui temos uma defesa em defesa dos trabalhadores, né? A gente defende um governo socialista dos trabalhadores para que, de fato, aqueles que tudo produzem, são os trabalhadores que lá na ponta produzem riqueza, possam se apropriar dessa riqueza, né? Mas que isso só não basta, só votar e só ir às urnas, que é importante, né? As liberdades democráticas que nós conquistamos com muita luta no último período histórico é importante, mas não basta. A gente precisa se auto-organizar, né? Precisa se organizar, se mobilizar e exigir nas ruas, de fato, os direitos que nós temos. Quero tocar num outro ponto com a senhora, porque a questão dos feminicídios é um dos únicos índices da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul que não apresentam queda de acordo com os dados que a gente vem e toda semana a gente fala aqui no SBT disso. Muito também ligado por questões de machismo, por questões ligadas à opressão. Como a senhora, como senadora, pode trabalhar para essa redução? É uma discussão importante para se fazer com a sociedade, né? Assim, no último período, a gente teve um aumento de 35% em feminicídio no Brasil e no Rio Grande do Sul um aumento de 12%. Os homicídios caíram e os feminicídios aumentaram, né? Então, a gente precisa fazer uma discussão muito séria, assim. Só ter a letra morta da lei, né? A letra fria da lei no papel não nos adianta se a gente não tiver investimento de fato do Estado, né? Tanto na Lei Maria da Penha, que foi uma conquista da luta das mulheres, né? Vamos lembrar isso, mas em toda uma estrutura de atendimento e de acolhimento às mulheres e suas famílias que são agredidas, né? Então, assim, as mulheres, elas vêm junto com seus filhos, né? Então, a gente precisa ter todo o recurso, investimento do Estado, vontade política do Estado, de quem está à frente do Estado, para olhar, de fato, para o que está acontecendo, né? É um genocídio, assim, né? Das mulheres, em especial as mulheres negras que estão na periferia, com ataque de todos os serviços públicos. Porque atacar o serviço público, isso precisa ser dito. Diminuir recurso em educação é atacar as mulheres que, na maior parte das vezes, são as responsáveis por seus filhos nas escolas, né? E que precisam trabalhar, inclusive, então precisa ter investimento do Estado para isso. Atacar saúde é atacar as mulheres que são responsáveis pela saúde dos seus filhos. Eu trabalho no setor da saúde pública. Eu vejo as mães irem atrás dos hospitais com os filhos doentes, passar em 2, 3 hospitais e não conseguirem atendimento, né? Então, assim, vou pegar o setor... Eu trabalho no hospital materno-infantil, né? Então, eu vejo assim, com muita dor, às vezes as mães saem, o hospital Santo Antônio, da Santa Casa, não atende mais SUS. O materno-infantil da PUC fechou o setor de materno-infantil. Então, assim, o único hospital que atende com poucos recursos, né, com muita dificuldade, todo o setor no Rio Grande do Sul, materno-infantil, é o Hospital Presidente Vargas. Então, assim, eles vão diminuindo o atendimento no setor público e vão sucateando e depois vão dizer, não tem condições de atender, a gente tem que entregar para a rede privada. Isso é um crime contra a população. Vamos tocar num outro ponto também, candidata, que diz respeito à questão dos custos das casas legislativas, né? Porque a gente sabe que o nosso país ele é bicameral, então tem o Senado e tem a questão da Câmara dos Deputados. E muitas vezes a gente tem questões assim de auxílio-roupa, passagens aéreas, verbas de gabinete. De que forma a senhora atuaria para, de repente, reduzir esse tipo de custo ou para otimizar esse gasto? A gente acha uma vergonha, né? É uma vergonha que um parlamentar
possa enxergar a atuação política como ascensão social. Então, assim, a gente defende que o parlamentar tenha o salário de um operário médio, né? Se o Eduardo Leite ganhasse o que um professor no município ou no estado ganha, a situação da educação era outra, né? Então, a gente defende isso, assim, e mais do que isso, a gente precisa discutir com a população, de fato, o que significa todo o aparato do Estado que, além desses recursos astronômicos, né, para sustentar aquele aparato, a quem esse aparato serve, né? Esse aparato serve para defender os direitos da população mais pobre. 99% da população são de trabalhadores. São esses que produzem riqueza. Ou esse aparato trabalha para administrar toda essa riqueza para os trilhões que recebem o sistema financeiro, os bilionários, latifundiários no nosso país. Isso precisa ser discutido com a população. Também é interessante a gente falar um pouco sobre a questão de segurança pública, mas partindo desse ponto em que nós vimos agora na última semana, esse jovem, o Gabriel, de 18 anos daqui de Guaíba, que acabou, então, sendo encontrado morto depois de uma abordagem da Brigada Militar. O caso ainda está em investigação, enfim. De que forma a senhora acredita que tem que ser a atuação das polícias e das forças de segurança? A gente defende o nosso programa, ele é pautado nos conselhos populares, né? A gente defende uma polícia desmilitarizada, uma polícia civil unificada, né? Polícia Civil, Brigada Militar juntas? Desmilitarizada, uma polícia civil unificada, porque assim, veja bem, os trabalhadores da polícia, da Brigada Militar, eles não têm direito à sindicalização, eles não têm direito político, eles não têm direito a reivindicar nem as suas condições de trabalho, né? Então, para além de desmilitarizar, significa isso, né? Que esses trabalhadores têm o direito de se organizar, né? Mas se organizar para quê? Para estar do lado da população, né? Os conselhos populares, nos bairros, nas periferias, nas comunidades, nos locais de trabalho, precisam tomar essa discussão, né? Que esses trabalhadores da segurança pública possam se organizar politicamente, inclusive para votar nos seus comandantes, votar e escolher seus comandantes, né? Então, é uma proposta para que a população, de fato, tome em suas mãos essa discussão da segurança pública. O que aconteceu com esse menino é um crime, é um absurdo. Quem cometeu esse crime precisa ser responsabilizado. Mas, veja bem, eles têm uma justiça militar separada, né? Então, isso... Somos um dos poucos estados ainda que tem justiça militar. Então, assim, isso precisa ser discutido e isso está no nosso projeto de desmilitarização, que a justiça seja unificada, né? Não é possível que seja crime... Alguns respondem por um crime, mas a polícia militar seja protegida, né? Então, assim, sem falar na questão do racismo, né? Quem morre nas periferias são jovens, negros, né? Pobres, trabalhadores, assim, porque a gente vê... É um genocídio da juventude pobre. Sim, e a gente tem condição de ter um projeto para transformar isso. Eu vou pedir para que a senhora responda em 1 minuto para suas considerações depois. Então, a gente do PSTU defende, sim, que os trabalhadores tomem nas suas mãos um projeto de país, um projeto de vida, um projeto que coloque o ser humano, que coloque a humanidade no centro do sistema e não mais o dinheiro, o lucro, né? Que o Estado seja gerenciado de fato para socializar a riqueza produzida pelos trabalhadores e não para se apropriar dessa riqueza nas mãos de alguns bilionários, latifundiários, que o pequeno agricultor, que o pequeno produtor, que o pequeno comerciante, realmente esses precisam ter incentivos do Estado, né? Isenções fiscais do Estado, e não o agronegócio, que é baseado na monocultura, no desmatamento, na degradação ambiental e no mercado internacional, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, é o segundo maior exportador de proteína animal e o nosso povo está na fila do osso. Nosso povo está desempregado, 33 milhões de pessoas passando fome, metade da população em insegurança alimentar. Essa situação não pode continuar. A gente precisa, inclusive, discutir a propriedade dessas empresas que recebem milhões em isenções fiscais, né? O governo Eduardo Leite, no Estado, aqui no Rio Grande do Sul, nos 2 primeiros anos de governo, transferiu 30 bilhões de reais para algumas empresas. Aí a gente vê Zafari, Panvel, Randon, Vinícola do Galvão Bueno. E
essas empresas precisam ser discutidas, suas propriedades. Se elas se baseiam em receber dinheiro do Estado, no momento de crise financeira, a maior crise financeira e sanitária que a nossa população já passou, essas empresas, inclusive, a gente pode dizer daqui a pouco, que elas são nossas, né? Então, assim, a gente precisa discutir essa questão com a população. Sim. A gente tem aqui 50 segundos e eu deixo esses 50 segundos para a senhora fazer as suas considerações finais. Também, se quiser dizer por onde vocês vão começar essa caminhada, enfim, pode ficar à vontade. Então, nós do PSTU temos muito orgulho de estar, nesse momento, fazendo essa discussão com a população, com os trabalhadores do nosso Estado, com os trabalhadores no país. Nós temos um projeto para a nação, um projeto que é alternativa para a classe trabalhadora, que não é colocar nas mãos de poucos bilionários a riqueza que nós produzimos. Então, estamos com um candidato à presidência da República, com Vera Lúcia, aqui no Estado com a Regiane de Oliveira, me desculpe o nervosismo. Tranquilo. E nós pedimos que venham conhecer o PSTU, né? Acessem a gente nas redes e se apropriem do nosso debate. Tá certo. Muito obrigado, candidata. Sucesso na caminhada. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. A gente encerra por aqui, ainda tem mais sabatina com os candidatos ao Senado ainda nessa semana e a gente divulga nas nossas redes sociais. Tchau!